Salve, salve galera, salve, salve galera do futebol americano. Estamos aqui para mais um vídeo para falar de Tuesday Night Football, da vitória sensacional fora de casa do Buffalo Bills contra o Miami, 31-10, uma surra, né, cara? A gente vai falar sobre essa partida, sobre também, vamos passar por alto da lesão do Tua e vamos falar de como tá jogando bola esse Buffalo Bills favorito da AFC Leste, agora muito mais depois dessa vitória, na minha opinião, contra o segundo melhor time da divisão. Também, né, com o seu quarterback reserva, vamos ver como é que vai ficar isso também. Beleza, galera? 31-10, né, cara? Grande vitória, né? Tivemos um 7-7 no primeiro quarto e 17-3 no segundo quarto. Acho que foi quando o jogo acabou realmente. E mais 7 pontos no terceiro quarto, mas acho que já estava, né, o jogo já estava encaminhado para a vitória. Tanto o último quarto nem teve pontuação, porque o jogo já estava decidido, né? O Tua, ele teve um touchdown e 3 interceptações, tá? O Skyler Thompson entrou no lugar dele, teve 8 de 14 com 80 jardas. Jogo muito fraco de Tyreek Hill, né? E companhia. O Tyreek Hill teve 3 recepções, o Devontae Washington foi com mais recebeu, teve 7 recepções, 69 jardas no touchdown. Foi o melhor jogador ofensivo, né? Do time dos Chiefs, né? Do time dos Dolphins, né, com 22 carregadas, 96 jardas também, desde o ano passado fazer uma grande temporada, né. Destaque negativo, ou destaques, né, negativos do jogo, foi as 3 interceptações do Tua, tá? Eu sei que ele teve novamente uma concussão, né, se eu não me engano a terceira ou quarta concussão dele grave, né, que ele tem na NFL, fora as outras ali que não foram desse nível, né, como foi a de ontem, que ele cai e fica meio desacordado, né. A gente já começa a pensar na sequência da carreira dele, se ele vai continuar na NFL, mas eu vou falar um vídeo falando sobre isso especificamente, se não hoje, né, talvez amanhã, mas vai sair um vídeo falando especificamente sobre essa lesão do Tua e sobre o Tua, né, não só sobre concussão, mas sobre o Tua também. Cara, mas ele antes da concussão do jogo, no geral, na minha opinião, ele errou muito, né, eu já acho o Tua um quarterback bem limitado, já falei isso em outros momentos, não acho ele um quarterback para ser titular da NFL, para ser titular de uma equipe que pretenda brigar ou por Super Bowl ou para ser um dos containers da NFL. Não acho que o Miami Dolphins seja isso com o Tua. Eu acho que o Tua com um ataque um pouco mais limitado, sem as peças que tem o Miami, seria francamente interceptado todos os jogos. O problema é que ele tem 2 grandes wide receivers, talvez 3, e um excelente running back, um excelente head coach, consegue maquiar muito os seus defeitos. Tanto que eu acho que a gente viu isso com alguns quarterbacks, o Garoppolo é um exemplo disso, Derek Carr, né? São caras que são bem limitados, e quando eles tinham alguns bons times, talvez em algum momento um bom treinador, esses times conseguiam maquiar muito suas deficiências, né? Quando você botava esses caras para jogar com um pouco menos de talento ou sobre outra direção, falando de head coach, eles sofreram bastante, né? E do outro lado, cara, pegou um super time, né? Até falei que eu fiquei um pouco com a dúvida do Buffalo Bills na primeira rodada, pela maneira que ele venceu o Arizona Cardinals, sem ser tão dominante, e porque eu considero o Arizona Cardinals um time ruim, fiquei até um pouco receoso com essa defesa dos Bills, mas cara, que jogo, né? Se segurar um ataque poderosíssimo, como é o ataque de Miami, obviamente, o fato de você jogar à noite em Miami, não 2 horas da tarde, talvez também influencie um pouco, né? Talvez a gente tem até que parar para analisar o quanto o Miami jogar, muitas vezes, jogar às vezes em casa, no horário da tarde contra outros times, não seja talvez um fator de Miami vencer tantos jogos por olhada, porque eles têm um ataque muito forte, né? E quando você pega um time limitado, obviamente, né? Claro, com um time de uma quantidade de talento do mesmo nível, talvez isso não faça, mas contra times um pouco menos expressivos, talvez possa ser algum dos fatores. A gente vê muitas vezes um ataque tão explosivo do Miami, que eu não acho que seja, tá? Eu acho que esse realmente é talento desse grupo de wide receivers. Eu fico imaginando um grupo de wide receivers desse na mão do Patrick Mahomes, do Josh Allen, né? Do Joe Burrow saudável, né? Do Lamar Jackson saudável, do Tua saudável também, mas aí eu já falei isso aqui, o Tua saudável não é também grandes coisas, né? Comparado a esses 4 quarterbacks que eu citei, talvez 2 mais 2 aí também, a gente poderia colocar Jalen Hurts e o Hurts, né? O Herbert, né? Também, Josh Herbert, né? Talvez nessa lista também. Cara, e assim, Josh Allen impecável, né? 13 de 19, 139 reais no touchdown. E como é bom ver um Buffalo Bills que corre com a bola, meu Deus do céu.
Não vamos se enganar, o James Cook teve 11 carregadas, 78 jardas, 2 touchdowns. Remain Davis teve 9 carregadas, 29 jardas, bem pouco. Josh Allen correu só 2 vezes. Mas você vê que o jogo está bem dividido. Teve 19 passes tentados. E aqui em corridas, 19, 22, mais de 30 corridas. Então eles correram mais com a bola do que passaram. Obviamente também tem um contexto que eles saíram na frente, pontuaram via pick six e também abriram a vantagem muito cedo. Então o time correu muito com a bola depois para equilibrar o jogo. Mas eu acho que enquanto o jogo ainda estava valendo, que foram os 2 primeiros quartos, eu gostei da apresentação do James Cook, tá? Achei que ele jogou bem, achei que ele correu bem com a bola, tá conseguindo ler os bloqueios. Ele não é aquele linebacker que vai te dar ali 150 jardas, 2 touchdowns, como fazia o Derrick Henry várias vezes. Mas eu acho que ele sendo um linebacker que consegue converter primeiras descidas, uma terceira para 2, terceira para 3, consiga entrar na red zone quando você está em situação de goal line. Porque por mais você fale assim, o cara só correu uma jarda para entrar na red zone, é importante você ter um running back que consiga converter quando você está dentro da red zone, porque muitas vezes você chega na red zone, não consegue pontuar, chuta um field goal, você perde a oportunidade de fazer os seus 4 pontos, e além de tudo você gasta ali às vezes 8, 9 minutos para fazer uma campanha e chutar um field goal. Né? E às vezes quando você tem um linebacker que estando perto da red zone com 2 ou 3 jardas você consegue entrar e fazer o touchdown, isso te ajuda, porque a defesa tem que ficar um pouco mais preocupada com esse cara para evitar dele converter o touchdown, e às vezes abre espaço para você até tentar uma jogada de passe em outros momentos. Porque quando você às vezes tem um jogo corrido que não é efetivo, né, você por muitas vezes você tem que forçar o passe, e dentro da red zone com um pouco menos de espaço é mais fácil da defesa muitas vezes marcar, e provavelmente se você for jogar na NFL toda hora que chegar na red zone tem que ficar tentando às vezes 3, 4 passos para converter um touchdown, você muito provavelmente terá dificuldade de vencer. Não de vencer jogos, né? Porque jogos você ainda pode conseguir vencer, mas talvez ser campeão de divisão, de pegar uma seed 1 e obviamente de conquistar o título, que é o que tanto o Miami quanto o nosso querido Buffalo Bills quer, né? Acho que foi isso, grande vitória do Bills, se colocando aí, na minha opinião, como um dos grandes times da NFL, mostrando que talvez tenha vencido o Arizona Cardinals ali, não tão bem, mas talvez tenha jogado o necessário só, né? Não tenha ali, como a gente fala, atropelado o Arizona Cardinals como poderia, jogou ele talvez com meia força e ganhou até por uma vantagem boa, né? Talvez tivesse jogado uma intensidade boa o jogo todo. Eu acho que esse jogo a gente pode dizer a mesma coisa, tá? Primeiro tempo jogou com intensidade boa, botou bastante pontos, e quando depois deu uma retirada, talvez deu uma tiradazinha no pé, quando achou que não era mais necessário correr tantos riscos, e deu até, eu diria que descansou em campo, né? Talvez nos 2 últimos quartos a gente possa usar essa expressão sobre o Buffalo Bills novamente, senão essa vitória poderia ser de uns 50 pontos para mais. Beleza, galera? Destaque para a defesa, né? Pressionando Tua com tackles, com pressões de sacks e também com a pick six no lance, na minha opinião. E aí o que eu falo sobre ele, o Tua poderia ter aceitado o sack, né? Ele tentou jogar a bola fora, jogou a bola curta, jogando a bola na mão do adversário. E querendo ou não, foi no terceiro quarto, ainda faltava 9 minutos. De repente você toma um sack ali, o jogo estaria 24 a 10, são 2 postes de bola só. Com 31 pontos, botou 3 postes de bola, depois ainda ele se lesionou. E aí veio o Thompson, que não tem a menor condição de ser titular de um time da NFL, muito menos titular do time como é o Miami Dolphins que tem. Se o Tua voltar e conseguir jogar, né, daqui talvez 2 ou 3 semanas, Miami compete, ainda pode, na minha opinião, o título da divisão fica mais difícil, principalmente com o Tua fora quiser perder jogos, e também essa derrota em casa para o Bills pode fazer uma grande diferença no final da temporada. Mas a vaga para o playoffs e wildcard, não acho impossível que o Miami consiga pegar ainda não, mesmo com o Tua perdendo talvez 3 ou 4 jogos. Se perder 3 desses 4 jogos vai conseguir vencer algum, pode ser que eles competem. Então, acho que se perder os 4 jogos, se o Tua, um exemplo, ficar fora 4 jogos e perder os 4, acho que o Miami dá adeus a briga para o playoffs essa temporada. E eu pensaria já em ir atrás de um quarterback, porque, cara, a quantidade de lesões que o Tua já tem na cabeça é preocupante, até pela saúde dele, mas além da preocupação com a saúde dele, também tem a preocupação. Se você for falar só de futebol americano, ele não tem entregado talvez os números que poderia, e que também não é um cara que fica saudável, né? Então, pode ser que as concussões não sejam culpa dele, e eu não tenho conhecimento técnico para falar, mas eu acredito que, não sei, tá? É a impressão que eu tenho. Tipo assim, o cara que já teve 2 ou 3 concussões, ele é mais propício a ter mais, parece, assim, né? Ele já tem meio que uma, como é que eu vou dizer, uma,
um padrão, né? Um padrão. O corpo dele já tem esse padrão. Se ele tomar pancada, às vezes dá uma concussão. Porque a gente vê os jogadores tomando pancadas como essas e talvez muitas vezes não tem concussões, né? E o Tua parece ser um cara que já é mais propício a isso. Eu até, se eu fosse ele, olharia bem essa questão da saúde dele. Porque é preocupante a quantidade de concussões que ele teve, principalmente do jeito que foi. Algumas delas até bem feias, principalmente aquela contra o Cincinnati Bengals há 2 temporadas. Beleza, galera? É isso, tamo junto, voltamos com mais vídeos e claro, para falar do domingo de NFL, para falar sobre os jogos e também um vídeo aí para falar sobre essa questão das lesões e das concussões no geral, em especial aí um pouco mais falando sobre o Tua, né? Beleza, galera? Tamo junto, voltamos com mais vídeos, deixa o like, se inscreva no canal, segue as nossas redes sociais aí, no X, assim quando voltar, a gente pode voltar a postar, no Instagram, Twitter, no Instagram, TikTok, né? Facebook, Kawaii e claro aqui no nosso canal no YouTube. Beleza? Galera, nossa parceira também, Bet7k, link na descrição, com bônus de até R$7.000 no primeiro depósito, faça suas apostas lá, tem mercado de futebol americano, muitos outros campeonatos lá para vocês fazerem a festa de vocês, quem sabe tá ganhando aquele dia. Beleza? E claro, ajudando a gente aqui no canal também, beleza? Galera, tamo junto, voltamos com mais vídeos e fui!